Certa vez, eu estava indo para uma festa com um amigo e estávamos no ônibus. O ônibus estava vazio, era comemorações de fim de ano, estávamos indo na casa de outro amigo, ali na região do Campo Limpo. E quando chegamos no perto do Itaim Bibi, saindo do Campo Limpo e indo para o Itaim Bibi, o ônibus foi parado e de repente sobe um policial apontando a arma para nós dois. Estávamos num banco alto, nos fundos. O policial pula ali a catraca de cobrança do cobrador e, e pede para a gente levantar as mãos. A gente levanta as mãos e aí ele fala: me dá o RG dos dois. Meu amigo deu o RG. Quando eu fui dar o meu RG, ele falou: não, você não precisa. E aquilo me impactou muito. Eu não entendi direito o porquê. Ele só estava desconfiado do meu amigo. Aí o policial foi embora, perguntou para onde a gente estava indo. A gente falou que indo para uma festa. E ele desceu. Aí meu amigo falou: não, isso acontece sempre comigo. Isso há muito tempo. O meu amigo, por conta da cor dele, ele sofreu preconceito. E isso me impactou muito. Eu me senti humilhado também por ele passar por aquilo. E eu gostaria de perguntar hoje para você o que na sua vida fez você já passar por algum preconceito. As pessoas sendo preconceituosas com você. Pode ser familiares, parentes, pode ter sido seu próprio pai, sua própria mãe. É demonstrar preconceito por aquilo que você fez, por aquilo que você representa. Hoje nós vamos ver uma história de uma pessoa que sofria com preconceito. E Jesus foi até ela para mostrar que ele não tem preconceito de ninguém. E ele salva a todos aqueles que crê, não importa quem a pessoa seja. Para isso nós vamos estudar no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 1 até o 30. Vamos dividir em duas partes. A água viva que transforma e transformação que compartilha as boas novas. Jesus ofereceu água viva que transformou a mulher samaritana. Capítulo 4, versículo 1 diz: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Ali os fariseus, representam os líderes religiosos da época, vigiavam João mais de perto e depois passaram a vigiar Jesus e os discípulos de Jesus. Os discípulos não batizavam sem a aprovação de Jesus. Jesus estava aprovando aqueles batismos. Então eles saíram da Judéia. O sucesso despertou a oposição dos líderes religiosos e não foi um fracasso, foi ali um sucesso. E Jesus decidiu sair da Judéia com um propósito. E o propósito no destino, quando a gente olha ali, era necessário passar por Samaria, no verso 4, a gente entende que não era uma necessidade de geografia, mas sim uma necessidade da missão de Jesus. Samaria era a região inteira e não simplesmente a cidade. Na sua tela está o mapa, onde Jesus estava abaixo ali na Judéia. Ele foi andando eles foram viajando até Samaria, a região de Samaria, porque também tem a cidade, mas aqui ele está citando a região de Samaria, e chegaram em Sicar,
perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Dali eles iriam de Sicar para a Galiléia. Então o objetivo aqui do destino estava além de geografia. Os judeus muitas vezes evitavam Samaria atravessando o Jordão e viajando pelo lado oriental. Se nós olharmos aqui ao mapa, novamente, deixa eu colocar a tela para cá, a gente vê uma risca azul, bem ali do lado. Ali era o Jordão, o rio Jordão. Então eles passavam pelo Oriente, atravessavam o Jordão e vinham por fora da região de Samaria, para evitar os samaritanos. Isso a gente vê ali em Mateus 10:5 e em Lucas 9:52. Sicar era uma aldeia pequena perto de Siquém. Jacó comprou a terra na região de Siquém, Gênesis 33, 18 a 19. E foram até as terras que ele deu para José, Gênesis 48, 21 a 22. O poço de Jacó, não mencionado em nenhuma outra parte das Escrituras, foi mencionado aqui. Isso se deu por volta do meio-dia. Então Jesus tinha um destino. Ele tinha um destino não em evitar Samaria, em evitar esse vilarejo Sicar. Ele queria passar por ali. E o propósito era encontrar alguém. Se a gente olhar ali no verso 17, tinha uma mulher samaritana, tirando água, e Jesus abordou a mulher, pediu para ela um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. No verso 9, um judeu ficaria impuro se ele bebesse numa vasilha usada por algum samaritano, pois os judeus consideravam impuro todos os samaritanos. Por isso que a mulher se espanta, pergunta: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Os samaritanos eram descendentes dos israelitas, deixados para trás quando o rei da Assíria capturou e deportou a maioria dos seus parentes. A gente tem uma pergunta dessa lá na semana, mencionando reis. Eles se casaram com adoradores de ídolos, povos de além do rio Eufrates, a quem a Assíria reassentou nessas terras. A religião deles era mista. Eles adoravam outros deuses também. Eles aceitaram a lei de Moisés como escritura, mas reescreveram parte dos mandamentos para favorecer eles mesmos. Então, não temeram o Senhor, fizeram ídolos, queimaram seus filhos em sacrifício, adoravam ao Senhor, mas nomeavam os seus próprios sacerdotes. Portanto, os judeus evitavam, porque temiam contaminação e também sentiam superiores ao samaritano. Um preconceito. No verso 10, Jesus responde a essa mulher de uma forma profunda. E aqui ele fala: se você conhecesse o dom de Deus, uma palavra grega usada nesse evangelho somente nesse verso, e ressalta a graça de Deus mediante Cristo. Jesus deu sua vida e deu espontaneamente um dom de Deus. A quem está pedindo água, você lhe teria pedido dele e receberia água viva. Quando a gente olha para outras menções, principalmente no capítulo 7, 38 a 39, em outras passagens, o termo explicado, água viva, é referência ao Espírito Santo. Mas aqui também se refere à vida eterna. E você receberia a vida eterna. E no verso 11 a mulher diz: Senhor, não tem como tirar água, o poço é fundo.
Esse fundo tem relatos de peregrinos que chegava a 30, 42 metros de profundidade. E note, ela levou para o lado temporário, para o lado físico. Ela lembra um pouco Nicodemos, que estudamos na aula na semana passada, que ele diz: como posso voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Então ela leva para esse lado, o lado físico, e focou no temporário. E Jesus não focou no temporário, Jesus não estava falando do físico. Ele estava falando de algo eterno. Muitas vezes temos esses exemplos, porque a gente foca muito no temporário. Quando pensamos no temporário, na melhor roupa, no melhor curso, na melhor confraternização, na melhor viagem, na melhor receita da empresa, no lucro, no ano, como que o nosso ano vai se fechar, como vamos iniciar o nosso ano, o nosso físico, o nosso corpo, tudo isso é temporário. O temporário não tem problema em si. O problema é só focarmos no temporário, colocarmos eles como o principal. E o que Jesus chama ela, ele chama ela para o interno. Ele chama ela para o que é o verdadeiro foco que ela tem que ter. Aí ela cita ali no verso 13 e 14, Jesus cita ali no verso 13 e 14, quem beber desta água terá sede outra vez. Isso é temporário. Mas quem beber da água que lhe dou, na água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ou seja, Jesus não é temporário, ele é permanente. Ao contrário, a água que ele dá se tornará uma fonte. E essa fonte é para a vida eterna, ele cita para ela. Então assim, não foca no hoje. Foca no amanhã, no do eterno, no futuro, no pós essa vida. E essa vida, essa água, essa realidade espiritual de vida eterna, revela para a mulher algo que ela precisa. Porque ela coloca para o Senhor no verso 15, Senhor, dê-me dessa água. Porque o temporário realmente não me satisfaz. Porque eu não quero ter mais sede. E também não preciso voltar aqui. E ela revela o seu maior problema. O seu maior ponto. Então Jesus explora isso. Quando a gente olha ali pro verso 16, vai e chame seu marido e volte. E ela percebe que Jesus está explorando aquilo que ela tem de problema. O preconceito maior. Não só um preconceito de raça, mas um preconceito de uma condição moral. E ela coloca, não tenho marido, respondeu ela. Jesus disse corretamente, você falou corretamente que não tem marido, pois já teve 5. Quem vive agora não é seu marido. Você disse a verdade. Jesus vai no que incomoda, na ferida, onde doía. Vai, chame seu marido. Os 5 maridos citados ali por Jesus no verso 18, a revelação de Cristo, a ela, os judeus sustentavam que uma mulher podia se divorciar 2 ou até no máximo 3 vezes. Se os samaritanos adotavam esse mesmo padrão, ela tinha sido muitíssimo imoral. E talvez isso explica porque ela ia ao meio-dia, no horário mais quente do dia, para tirar água. Estava sozinha. Talvez isso explique o preconceito que ela vivia. E ela não era casada com a atual.
pois já tinha se divorciado muito, talvez ninguém mais queria fazer esse casamento, não era permitido. Ela estava excluída da sociedade. E aqui Jesus expõe esse preconceito, expõe o fator de humilhação. E no verso 19, ela cita: veja que o Senhor é profeta. Por causa da visão da profunda situação dela, do que Jesus mostrou para ela, o que ela mais temia, o que ela mais sofria. No verso 20, ela muda de assunto, muda a direção à conversa. Quando ela muda de direção à conversa, pode ser que a ferida doeu tanto, e aí ela precisa debater. Ela precisa trazer para o racional, precisa debater sobre algo, e ela traz uma questão do correto lugar de adoração. Ela diz: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus voltou o foco da mulher para a verdadeira adoração. Ele disse: crê em mim, mulher. Verso 21. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Ele volta o foco, ele traz ela para o que realmente importa. E ele continua: vocês adoram o que não conhecem. No verso 22. Por quê? A Bíblia dos samaritanos continha somente o Pentateuco. E eles adoravam ao Deus verdadeiro, mas a recusa deles de boa parte da Bíblia, das revelações dos profetas, mostravam que eles conheciam muito pouco a respeito de Deus. E Jesus continua: a salvação vem dos judeus, apontando para o Messias, ele mesmo, o Cristo, que é mais completo. A visão se amplia até chegar em Jesus. Verso 23, os verdadeiros adoradores, está chegando a hora, não adorar no físico, um lugar, uma pessoa, um ambiente. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E nós sabemos que em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Os cristãos, estava chegando a hora daqueles que creem em Jesus, eles vão adorar a Deus em espírito e em verdade em qualquer lugar, porque eles conhecem a verdade, são salvos pelas verdades. Nós cristãos conhecemos a verdade e possamos adorar a Deus. Chegou a hora. E Cristo mostrou isso para ela. Está chegando a hora. Quando eu morrer, ressuscitar e for levado aos céus e derramar meu espírito, vocês adorarão o meu Pai de espírito e verdade. Através do sacrifício de Jesus, através da regeneração para aqueles que crê. E o que é regeneração? Regeneração é um ato pelo qual o Espírito Santo dá sua vida eterna a uma pessoa que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ali em Tessalonicenses 2,13. Nós nascemos mortos espiritualmente, como diz Gênesis 3. E desde a época que morremos, por conta do pecado de Adão e Eva, todos vivemos uma morte espiritual em relação a Deus. Mas através da graça de Deus, pela graça de Deus, através da fé, o Espírito Santo nos dá uma nova vida. A regeneração muitas vezes é citada como novo nascimento, porque nós não tínhamos visão espiritual, estávamos mortos, mas tivemos um novo nascimento através da fé em Cristo. Isso a gente vê a salvação em Tito 3:5, João 3:3-7, Efésios 2:5, Colossenses 2:13 e 1 Pedro 1:3. Então aqui,
Quando a gente vê essa mulher naquele momento, ela percebe que o assunto está muito mais profundo. O assunto era muito importante, porque ela pensava para que ela e Jesus poderiam solucionar. Só haveria um entendimento que a vinda do Messias, o Cristo pode vir, quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Isso é muito maior do que nós dois aqui podemos discutir. Os samaritanos esperavam o Messias, mas a rejeição de todos os escritos do Pentateuco significava que eles sabiam muito pouco a respeito dele. E aí vem Jesus. Jesus declarando: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Eu sou o Messias. A única ocasião, antes do julgamento de Jesus, que ele declara que ele era o Messias. Talvez fosse porque ali, em Samaria, não tinham implicações políticas que em Judéia tem. O outro lado. E não era tempo dele ir a julgamento. Então por isso que ele se declara. O Messias estava ali, falando com ela, sem preconceito, curando as feridas, expondo a verdade, mostrando, trazendo ela para a regeneração, em crer nele. E com isso, a gente chega no nosso primeiro princípio. A água viva de Jesus salva e dá satisfação eterna. A água viva de Jesus salva e dá satisfação eterna. Como saber que você recebeu a água viva de Jesus te encoraja a resistir nos momentos mais difíceis, de preconceitos e de lutas? Como saber que a água viva que Jesus te dá uma identidade? E aqui você não está mais preso à raça, não está mais preso à educação, não está mais preso a o que os seus pais te deixaram. Você está nascido de novo, uma nova pessoa, com uma satisfação eterna. Estávamos mortos, agora vivos. Andávamos segundo a nossa vontade e agora segundo a fé. Antes tínhamos esperança no que era para agora, no temporário. Mas agora a nossa esperança é eterna. O temporário não é permanente. O permanente satisfaz. Só a verdade satisfaz. Quanto o temporário tem tomado conta da sua vida? Preocupações ou prazeres? Lutas, causas, prazeres, viagens? O quanto que ele tem tomado parte da tua vida? Ele não é errado em si mesmo, mas o foco total nele passa a ser errado. A satisfação eterna e completa só encontramos na verdade, através de Jesus. E agora na nossa segunda parte da palestra, a gente vê a transformação que compartilha as boas novas. Versículo 27 a 30. Então os discípulos ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Muitos mestres religiosos, judeus, raramente falavam com mulheres em público. Verso 28, ele deixa tudo e volta para a cidade. Ela deixa tudo e volta para a cidade para dizer ao povo. Ela volta, deixa os cântaros de água e volta à cidade para dizer ao povo uma urgência em pregar aquilo que estava no coração dela, na mente dela, no que ela estava enxergando, em compartilhar as boas novas. Verso 29, ela fala: venham ver um homem que me disse que me disse tudo o que eu tenho feito. Parece um pouco exagerado, mas Jesus é um espelho para a mulher. Jesus traz aquilo que mais ela tinha de preocupação,
Jesus quebra o preconceito moral, quebra o preconceito racial e dá para ela, mostra para ela a água viva, dá para ela, oferece a ela. E isso, ela mostra o exagero, tudo que eu tenho feito. Quando estamos na presença de Jesus, a gente nos vê claramente os nossos pecados, os nossos defeitos, as nossas qualidades, porque Ele é um espelho. Ela estava com os olhos abertos. Vem, elas chamam, vem, venham ver. Será que não é o Cristo? Ela por si mesma não pode deixar de acreditar. Talvez ela esperasse um não. Ah, não é o Cristo, o que você está falando? Mas ela por si mesma não poderia deixar de acreditar, com os olhos abertos e convidando as pessoas, causando, pode ser uma pergunta retórica, mas causando nas pessoas um interesse, em despertar a curiosidade, com temor de que eles dissessem não, mas ela foi e falou da palavra. E todos saíram da cidade e foram para onde ele estava. E com isso, a gente chega ao nosso segundo princípio. Jesus comissiona pecadores salvos para compartilharem a salvação. Jesus comissiona pecadores salvos para compartilharem a salvação. Quando Jesus coloca sua vida eterna em você, é como uma fonte. Ela não para de soltar alegrias. E não deixa você incompleto. Ela te completa e transborda. Porque além de completar nossas vidas, Jesus nos transborda para os demais. Ninguém controla. Ninguém controla o que você fala, o que você faz, o que você pensa. Tudo é ligado à salvação e a Jesus. O testemunho é inevitável. O testemunho por ações e por palavras. Naquele momento da regeneração, os olhos espirituais foram abertos e as boas novas foram compartilhadas. É impossível não compartilhar. Habitados pelo Espírito Santo, nós somos capacitados e impulsionados a viver como testemunha de Jesus e do seu Evangelho. Nossa confiança brota de dentro, brota do Espírito, porque pertencemos a Ele. Com quem você vai compartilhar a sua história de salvação hoje? Com quem Deus tem colocado no teu coração para você compartilhar essa história? A convidá-lo? Venha, veja. E por outro lado, se você tem dúvida sobre algo que eu falei, sobre a regeneração, sobre salvação, vida eterna, estar completo, procure o seu líder de grupo, em particular, e compartilhe a sua dúvida com ele. Você não será exposto. E eu tenho certeza que ele vai te aconselhar e vai te ajudar na sua dúvida. Tenha uma ótima semana. Até semana que vem.